Paz do Senhor, meus amados. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para tudo sempre. Eu quero falar com você algo que Deus, Ele me mostrou. E nesse dia de segunda-feira eu quero te falar, Deus me mostrou no dia de sábado. E sabe, eu quero orar com você antes de ministrar o que Deus me mostrou. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo contempla, conhece a mim, conhece os meus irmãos que estão me acompanhando. Eu peço teu direcionamento, tua paz sobre mim, sobre a vida de cada um que vai ouvir isto. Senhor, que possamos nós sermos direcionados pela tua presença, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Que cada um dos meus irmãos tenha compreensão dos perigos e das necessidades, das carências, que esta vida exige de cada um de nós, a postura, posicionamento, a fé e a direção que temos que tomar, ou a atitude que temos que tomar no caminho, Senhor. Abre entendimento de cada um e dá vitória. Protege, guarda, corta os laços e dá vitória, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero contar para você o que Deus me mostrou. Olha, na madrugada de sábado, uma cena só Deus me mostrou. Não foi uma visão de olhos abertos como eu vi aquela anterior, que era um anjo descendo e o vento da chegada dele causando redemoinhos. Que eu vi antes do carnaval, estava acordada, de olho aberto. Mas, desta vez, foi mais misterioso. Eu estava cochilando, dormindo, mas assim que terminei de ver, despertei e foi tremendo. Amados, vi duas igrejas no alto, num lugar alto. O Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vai analisando. E em seguida, eu contemplando a mim mesma, eu saí de um culto de uma dessas igrejas. E estava indo para o outro culto, na outra igreja do lado. Ou seja, 2 cultos a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Senhor de todas as coisas. Então, quando saí de um culto, pensei assim, tem um intervalo entre os cultos, né? Vou descer ali na minha casa, pegar alguma coisa minha e retornar para o outro culto. E comigo estava uma irmã querida, a Marli de Londrina. Faz tempo que eu não vejo. Marli, se você vê esse vídeo, entre em contato comigo. Você estava na minha visão. E vitoriosa. Então, amados, a Marli estava comigo dentro dessa visão. Só que quando eu desci para pegar alguma coisa minha, aqui, de dentro da minha casa que eu tenho, eu vi que tinha uma água. Sabe, nunca, jamais, eu vou ter palavra, o sentimento, ou que explique o sentimento que eu senti ao ver. Coisas espirituais, o sentimento é diferente, amados.
Você que vê, que participa, que contempla coisas espirituais, você que serve a Deus, sabe o que eu estou falando. Não existe palavra no mundo, no entendimento humano, que explique o sentimento que a gente sente ao ver as visões no espírito. Porque é muito intenso e é inexplicável. Então, quando eu desci para pegar alguma coisa da minha casa, que tá aqui na minha frente, falei, vou pegar algumas coisas aqui, eu vi aquela água, mas eu vou dizer para você, uma água silenciosa, poderosíssima. Já viu aquelas represas, irmã Isabel, que é cheia de matinho verde por cima da água? Porque a água, ela é ali, né? É uma água parada ali que cria muitos matos por cima. Era uma água assim. Mas só que essa água ela não era parada como de represa. Ela se movimentava. E ela era da largura do mundo todo. E ela vinha assim, ó. Ó, ela vinha assim, ó. Engolindo tudo que é físico. Tudo que é da terra. Ela engolia tudo. Ela vinha tomando conta, sabe? Se pessoas ficassem por ali, irmã Isabel, também iam ser engolidas por essa água. O mundo inteiro. Mas não era uma água barulhenta, não era uma água rápida. Era uma água de um poder inexplicável. Só que ela não vinha com barulho. Ela vinha muito silenciosa. E ela não vinha inundando. Ela vinha engolindo. Entende? Engolindo tudo. E quando eu cheguei para pegar alguma coisa aqui de dentro da minha casa, pensei assim, bom, essa água tá engolindo tudo, eu vou pegar aqui alguma coisa minha que dá ainda para pegar, que era o mínimo, era um detalhe do que eu tenho. Vou pegar e vou levar comigo, né? Vou subir para cima. E então eu olhava para aquelas duas igrejas lá e olhava para tudo sendo engolido mansamente, amados. Olha o mistério, engolido com mansidão. E escondido, porque você não via água, você via que aquele poderio estava assim, ó, submergindo tudo bem devagarzinho, assim, ó. Tudo que tá no mundo, ó, ia sendo engolido, mas com uma mansidão tão grande e escondida a água, né? Porque você olhava assim, você via a mata e via aquele poder daquela água que ia assim, ó. Tudo ia indo. Eu lembrei do ditado antigo que diz assim, tudo de água abaixo. Mas, na verdade, é de uma forma muito sutil, muito silenciosa. É de assustar o poderio e o silêncio disto. Aí, meus irmãos, quando eu tentei pegar alguma coisa minha para subir, porque eu dizia assim, e olhando para as igrejas que ficavam no alto, eu dizia assim, só lá tem refúgio verdadeiro. Ou seja, é as quatro paredes da igreja? Não. É o evangelho, é Jesus Cristo, é o que é pregado dentro das igrejas. Porque se eu falar que é a igreja, por causa de alguns escândalos e maus testemunhos, as pessoas vão dizer assim, a igreja está igual ao mundo. Lá é tudo comedor de arroz e feijão. O que eu vou fazer lá? É tudo igual eu, né? Mas não. Jesus me mostrava no sonho o que estava ali no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Então eu dizia comigo, irmão Osmar, só lá, dentro da igreja, tem refúgio verdadeiro. Não existe mais proteção. Tá tudo sendo submergido, o mundo inteiro, o globo, está sendo submergido. E o único lugar que existe segurança ainda e proteção, refúgio, está lá. Dentro da igreja, que significa Jesus, o Evangelho, o esconderijo do Altíssimo, Bíblia. Mas essa mensagem é para quem está vivo. Porque Deus não fala com quem já morreu. Jesus diz que os mortos enterrem seus mortos. Então Deus, ele nos dá parábolas, nos dá sonhos e visões e palavra pregada, revelações para quem está vivo. Porque quem está vivo tem sentimento. Quem está vivo, escuta. Quem está vivo, vê. Quem está vivo, reage. Mas quem já morreu,
Que os mortos enterrem seus mortos, disse o Senhor. Quem já morreu tem contato com mortos, fala com mortos, vive com mortos, irmã Claudenise. Interage com mortos, quer dizer, não tem vida, já morreu, já foi. Agora, quem está vivo vai entender o que eu estou dizendo. Quem está vivo e quer ser salvo vai correr para o esconderijo do Altíssimo. Quem está vivo escuta, por isso vai escutar esse alerta. Quem está vivo, aleluia, pensa, por isso vai analisar e meditar e ir para a Bíblia, entender o que eu estou dizendo. Quem está vivo vai correr para os braços de Jesus, porque quem está morto já não tem mais reação nenhuma, meus irmãos. E então, de repente, eu olhei para baixo assim, tinha a Marli. E tinha um irmão de camisa branca que eu não vi o rosto. Mas eu falava assim, vem Marli, vem, olha irmão Fernando Alves. Eu dizia assim para minha amiga de Londrina, que eu tô com tanta saudade dela, vem Marli. E a Marli carregava uma mochila. E então, o que foi salvo dentro dessa visão, além de nós, só nós, sem bagagem, entende? Foi a mochila que estava no ombro da Marli. E eu entendo, pode ser que depois Deus me esclareça mais, que o que estava no ombro da Marli, dentro daquela mochila tinha coisas, né? Que estava ligado a ela. E isso pode simbolizar tudo de bom que ela carrega com ela, nela, sabe? Porque quando eu quis pegar coisas materiais, que são as coisas daqui de dentro da minha casa, não deu tempo. Foi sendo submergido devagarzinho. E ali você percebia que aquelas águas que vinham mansamente é abismo, irmãos. Como eu disse, não dá para explicar. É coisa que não tem fundo, é coisa que não tem fim, sabe? Se muito devagarzinho ali, ó, você entra ali, jamais, não sai mais, dali pro final da eternidade. Emanai. E quando eu dizia, vem Marli, ela foi dando a volta lá, e eu mostrava, vem Marli, só lá, dentro da igreja, só lá. Ainda, eu dizia, ainda tem refúgio, ainda tem esconderijo, ainda tem proteção lá dentro das igrejas. Vamos pro culto, Marli, só lá. E ela deu a volta e veio vindo com a mochilinha dela, muito bem vestida. Amados, muito bem vestida. Não estava com pernas de fora. Não estava com decote, com ombros de fora, não. Bem vestida. A Marli estava vestida. Porque o nosso corpo, né? E eu, quando falo isso, eu me analiso. Se eu tiver alguma coisa para consertar em mim, que o Senhor me oriente a consertar. Mas o nosso corpo não é para ficar aos olhos dos demônios e dos usados pelos demônios. O nosso corpo é para ser protegido dos olhos cobiçosos do diabo. Então, agora que eu tô lembrando como a Marli estava bem vestida. Olha, e então, irmãos, nós fomos subindo, a Marli foi dando a volta ali para não cair naquela água, não ir embora ali. E aquele irmão também foi se movimentando e eu fui subindo. Despertei, sabe de uma coisa? Quando eu despertei, eu escutei o movimento da cidade aqui, ó. Porque você vê, né, como se estivesse cochilando. E quando termina as visões, esse tipo de visão, você já acorda, assim, né? Já desperta. Quer dizer, você não tá dormindo, você tá só vendo em espírito. E eu vi o movimento da cidade, porque estava no amanhecer. Ouvi moto passando, ouvi barulhos de animais, ouvi o movimento, o barulho da cidade. E a sensação você não faz ideia. E a palavra dizia assim, ó, na minha mente, traduzindo para a minha visão. Todos estão distraídos. Oh, meus irmãos. Deus me dando discernimento. Isso não significa que você esteja pecando. Significa que você está desligado de Deus. Vivendo sua vida normal, que é assim mesmo. A vida aqui na Terra tem movimento. É trabalho, é família, é conquistas, é diversão. Mas todos estão, sabe como? Igual nos dias de Noé. Noé fazendo a arca, eles chamando Noé de louco, zombando de Noé,
Não escutava o que Noé estava dizendo através da construção. E estavam casando, se dando em casamento. É pecado, irmã Luzinete, casar, se dar o casamento? Não, não é pecado. Mas o problema está em não lembrar e não colocar Deus como prioridade, não servir Deus. Deus não proibiu ninguém de viver as coisas dessa vida, de ter coisas materiais, de casar, de viver, de se entregar ao casamento, mas Deus pede que a gente, a todo momento da nossa vida, nos lembremos que Ele é o Senhor que dá vida, que mata, que leva para o céu, que leva para o inferno, que vai pedir conta de tudo que fizemos de bom, de ruim, tá tudo na Bíblia. Então, quando despertei que ouvi o barulho da cidade de Ourinhos, Deus foi me dando discernimento. Sabe que esta água que está inundando tudo, evangelista Valdeci, é o tempo. O tempo está acabando. Eu dizia bem assim, ó. E Deus foi me falando comigo assim ao despertar. O tempo está acabando. O mundo está sendo submergido pelo pecado. Está acontecendo coisas, meus irmãos. Neste mundo que nós aqui, ó, nós os mais simples, nem sonhamos coisas sendo preparado para o domínio do anticristo. Eu já disse, quem está vivo e quem está destinado à salvação vai me entender, me ouvir, dar ouvido e ler Bíblia e correr para Jesus, para o refúgio, para o único refúgio que resta para a humanidade. O evangelho pregado nas igrejas. Mas quem está morto, eu sei que não vai me ouvir, vai zombar, não vai crer, e não estou nem preocupada com isso. Vem comigo, você que quer se livrar do inferno, corra para Jesus. Mas se você não quer dar ouvido, é porque isso já não é comigo, não posso me preocupar tanto assim a ponto de deixar de falar para quem está vivo. Se você está vivo, reaja, corra para Cristo, lê Bíblia pelo menos. Eu não estou ordenando, não estou mandando. Eu estou falando para você, apesar de que pode parecer que eu estou um pouco áspera, mas eu estou falando para você com o amor de Cristo. Como se eu estivesse preocupado comigo mesma. Porque tudo isso também me causa preocupação. Eu passo a me analisar, a olhar meus erros e a me consertar. O mundo está distraído. E está sendo submergido ao mesmo tempo mansamente. Muitos não estão percebendo. Mas os que têm olhos abertos e os que estão vivos estão percebendo os acontecimentos. A porta ainda está aberta, como disse o nosso irmão evangelista Valdeci. E Deus não está mostrando só para mim que o mundo está sendo submergido, que tudo está acabando, que muitos só se foram. Muitos estão indo. Muitos estão pegando coisas desta vida, correndo atrás de coisas desta vida. Eu não estou falando de trabalho, bens materiais. Estou falando das coisas que levam o homem ao pecado. E sim, conquiste. Mas lembra que o primeiro lugar da sua vida precisa ser de Deus. Todas as coisas que o diabo inventou para enganar o ser humano é como um sono. Por isso Jesus disse, o mundo dorme no maligno, jaz no maligno, viu? Nem é dormir o sono normal, comum, para descansar o corpo. É de cemitério mesmo que está falando. Então, é preocupante, mas eu estou preocupada com os que estão vivos. Deixe os mortos que enterrem seus mortos. Morto não fala com Deus e nem conosco. Estamos vivos. Vamos continuar, evangelista Valdeci, na presença de Deus. O ruído das nações. O ruído silencioso, que parece um mistério, mas é para quem consegue compreender as coisas espirituais. Está submergindo e o tempo está acabando. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.